Você quer automatizar o conteúdo dos seus blogs para que você possa gerir muitos sites ao mesmo tempo e aumentar a sua renda? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso com a ferramenta Kodochan. Olá, meu nome é Eduardo Salerno e eu sou o criador da Kodochan. A Kodochan, ela é a sua assistente virtual WordPress que vai te ajudar a automatizar diversas tarefas e tornar sua rotina com WordPress muito mais fácil. E nesse tutorial eu vou te mostrar como que eu consigo automatizar todo o conteúdo do meu blog de forma muito simples e rápida utilizando a função da Kodochan. Primeiro de tudo, vamos fazer o login no WordPress. Ao fazer o login, você pode encontrar aqui na sua lateral o menu Kodochan. Vamos selecionar o Project Kodo. A seção de Project Kodo, ela vai ser responsável por fazer todo o seu setup de instalação da sua Kodochan. Você pode escolher o idioma que você vai fazer o setup e dar play para se iniciar o setup. Vamos iniciar. Kodochan Project. さあ行こう。はじめまして、コドですね。今日はウェブサイトのインストール手順を説明します。まずは全ての要件をかまさしているかどうかを確認しましょうか。コドアナリシスを開始します。3、2、1、スタート。必要なプラグインの確認とインストール。プラグインの完全なチェック。それではワードプレスデータベース内に必要なテーブルを分析してみましょう。コドちゃんはね、ワードプレスと AI を活用したワークフローに接続されますね。コドちゃんは去年のプロセスを完了しましたね。ワードプレスがコドブレインに接続されましたが、今すぐ設定セクションで私の設定にアクセスすることをお勧めしますね。コンテンツの生成を開始するには設定でアプリケーションパスワードを設定する必要がありますね。コドちゃんはウェブサイトの放出をとても喜んでおり作業の開始を楽しみにしていますね。Perfeito, agora a minha Kodochan está instalada e ela já está pronta para uso. Qual que é a primeira coisa que você deve analisar ao você começar a utilizar a Kodochan? Quando você tem os seus posts, você vai ter as suas categorias de post e cada categoria de post que você vai estar utilizando dentro do seu blog será basicamente um cluster de assunto para que a sua Kodochan possa ler e fazer conteúdo baseado nesses conteúdos. Eu já deixei criado várias categorias para o meu blog e vamos, por exemplo, dar uma olhada nessa daqui, ó, ferramentas de marketing. Quando eu clico em editar, eu tenho aqui a minha capa padrão, eu tenho o meu contexto de categoria, onde eu vou dizer para a Kodochan o que ela deve falar e o que ela não deve falar. Dentro da minha seção de categoria, eu posso identificar e acoplar uma capa padrão para que a Kodochan possa pegar essa capa quando ela for criar o conteúdo desse artigo. E agora vamos lá na parte de Start Work da Kodochan. Aqui eu tenho algumas opções, eu posso gerar um artigo aleatório, eu posso gerar um artigo via título e categoria e até mesmo eu posso gerar um artigo via URL. Então se eu tiver uma URL de base de outro site, eu posso estar utilizando ele como um padrão para que a Kodochan possa adquirir essa informação de outro URL e criar um conteúdo baseado nisso. Para essa demonstração, vamos utilizar essa opção 2, que vai ser a geração de artigo baseado em título e categoria. Então primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui qual que vai ser a categoria do conteúdo que eu quero criar. Então eu vou escolher aqui uma das minhas categorias. Então vamos lá, eu vou colocar aqui dicas de CSS e SCSS. Perfeito. E aqui eu vou falar qual que é o título do meu artigo que eu quero que ela coloque. Importante dizer o que? A Kodochan, ela tem uma tecnologia onde ela vai identificar qual que seria a melhor palavra-chave, já pensando no seu SEO. Então por mais que eu coloque um título de categoria normal, ela vai dar uma identificada e vai tentar melhorar esse título para que ele fique mais complacente com o SEO. Então vamos lá. Dentro dessa categoria dicas de CSS e SCSS, eu vou criar assim 7 exemplos de botões gradiente com CSS e partículas animadas para download. Perfeito. Eu defini qual que vai ser o meu título. Eu posso utilizar o meu botão de teste para ela gerar esse artigo como rascunho ou eu simplesmente clico no meu play para ela começar. No momento que eu clicar no play, se iniciará uma animação onde a Kodochan vai me explicar tudo o que ela está fazendo passo a passo. Então vamos lá.
こんにちは、私はコドちゃんです。今からあなたのウェブサイト用のコンテンツをいくつか作成します。記事のタイトルとカテゴリーはすでに教えていただきました。これで作成を開始できます。3、2、1、スタート。まずコンテンツのアイデアを練ります。 SEO に最適なキーワードを保証します。これからコンテンツの制作を始めます。私のコンテンツは戦略的であり、リストや表も含めるのが好きです。テキストが完成しました。次は CTA を準備します。 CTA はビジネスのコンバージョンを生み出すライブリンクです。ライブリンクを作成することは優れた SEO にとって非常に重要です。最後にコドちゃんからの個人的なコメントを載せておきます。デフォルトのカテゴリー画像を設定することが重要です。この画像が記事の表紙になります。準備は全て完了です。公開しましょう。記事を閲覧する準備ができました。この仕事をするのは本当に楽しかったです。コドちゃんについてご質問がありましたら、私のメキツリンエドワルド・サレルノと話してください。それではまた次回、ありがとうございました。バイバイ。Perfeito! A Kodo terminou esse artigo. Se eu clicar aqui em Open, ela vai abrir para mim já. Vamos dar uma olhada no artigo que ela criou. Então esse daqui foi o artigo que ela criou para mim, ó. Então é interessante dizer que ela tem toda essa tecnologia de criar o SEO já baseado nas palavras-chave. Ela consegue respeitar as regras de SEO, concatenando palavras-chave tanto em títulos como no início. Ela também utiliza links para CTA. Então ela vai, no meio do meu texto, colocar links para que sejam convertidos em outras páginas do meu site, tanto interno quanto externo. Além dela ter essa tecnologia de me poder passar exatamente o que eu queria que ela me passasse. Ela está fazendo aqui a implementação, mostrando como que uma pessoa pode utilizar esses botões em CSS, tudo baseado no que eu pedi para ela. Além dela trabalhar com listas, exemplos de códigos, ela também pode me passar tabelas. Então ela tem uma complexibilidade bem bacana e uma estratégia de escrita muito legal. Sempre voltando para links de CTA para que a gente possa levar o nosso cliente para páginas interessantes do meu site e ele possa se converter e entrar em contato comigo para um contato comercial. Vamos gerar mais um artigo com a Kodo-chan? Vamos selecionar outra categoria agora. Eu vou fazer lá uma categoria sobre Cloudflare. E eu vou colocar aqui, ó, como criar um tunelamento de Cloudflare via domínio e N8N. E eu vou dar mais um play. こんにちは、私はコドちゃんです。今からあなたのウェブサイト用のコンテンツをいくつか作成します。記事のタイトルとカテゴリーはすでに教えていただきました。これで作成を開始できます。3、2、1、スタート。まずコンテンツのアイデアを練ります。 SEO に最適なキーワードを保証します。これからコンテンツの制作を始めます。私のコンテンツは戦略的であり、リストや表も含めるのが好きです。テキストが完成しました。次は CTA を準備します。 CTA はビジネスのコンバージョンを生み出すライブリンクです。ライブリンクを作成することは優れた SEO にとって非常に重要です。最後にコドちゃんからの個人的なコメントを載せておきます。デフォルトのカテゴリー画像を設定することが重要です。この画像が記事の表紙になります。準備は全て完了です。公開しましょう。記事を閲覧する準備ができました。この仕事をするのは本当に楽しかったです。コドちゃんについてご質問がありましたら、私のメキツリンエドワルド・サレルノと話してください。それではまた次回、ありがとうございました。バイバイ。Perfeito, a Kodo-chan terminou mais um conteúdo para mim. Vamos ver como ficou esse conteúdo.
ela criou aqui o meu artigo, já com a minha capa definida, né, de tunelamento de Cloudflare. Como que eu posso criar via domínio em N8N? Isso é muito importante se alguém quer fazer um tunelamento de domínio. Ela me explicou tudo, ela criou o conteúdo para mim todo baseado nas palavras-chave para que seja puxado dentro do Google, no Google orgânico. Então, tanto códigos de exemplo quanto códigos de mapeamento de subdomínio. Ela vai passar toda aqui a minha configuração. E toda essa geração de conteúdo ela faz dentro do meu site, onde eu já ensinei a minha Codochan que ela deve fazer conteúdos baseados em programação, marketing e design. A Codochan pode rodar em qualquer tipo de site, contanto que você ensine para ela o que ela deve fazer e qual tipo de conteúdo ela deve ou não deve fazer. Utilizando a Codochan de 2 a 3 vezes no seu site, você vai conseguir aumentar muito a quantidade de conteúdo orgânico que você vai estar postando no seu site, e isso vai atrair mais clientes e mais visitas no seu site, gerando mais conversão. Se você gostou desse tutorial e gostaria de implementar a Codochan em algum dos seus sites, seu ou dos seus clientes, entre em contato comigo pelo meu site eduardosalerno.com.br. A gente se vê na próxima!